Sábado tem Vasco e Flamengo ao vivo na Globo, 5h45 da tarde. Esse é o primeiro jogo, né? Da semifinal do Cariocão. Conversar com o Ricardo Lai, porque o Vasco está se reforçando, né, Lai? É isso aí, Escobar. Um abraço para você, boa tarde a todos. O atacante Lloyd Augusto, que estava no futebol turco, ele chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro, né, para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Vasco até dezembro de 2027. E é claro que ele está animado aí para fazer a estreia dele no sábado, no clássico contra o Flamengo, mas depende da regularização. Tem que ser hoje, ele precisa ser inscrito hoje para poder jogar o Campeonato Carioca. Situação diferente do Benjamin Garré e do Nuno Moreira, né? Os dois atacantes que foram contratados recentemente foram apresentados há pouco aqui no CT Moacir Barbosa. O português Nuno Moreira, né, tá animado aí para fazer a estreia dele. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Português em janeiro pelo Casa Pia, o antigo clube dele, né? Uma curiosidade do português. E sobre o Benjamin Garré, o último jogo foi em dezembro, pelo Krylia Sovetov, o antigo clube dele, lá na Rússia. E a curiosidade que ele é neto de um campeão do mundo, do Oscar Garré, campeão do mundo em 1986 pela Argentina. Aquele título do Diego Armando Maradona, La Mano de Dios, Escobar. É isso aí, a gente lembra bem, Ricardo. Ô, Lucas Pedrosa, e o lado do Vasco? Como tá essa preparação? O Gigante? O Gigante treinou ontem lá no estádio Newton Santos, lá no Tapetinho. No Tapetinho. Ah, estão se adaptando? É, estão saindo da zona de conforto. Essas são imagens de ontem, Pedrosa. Exatamente. Pô, perde Fernanda Maia, ela sabe os caminhos lá. Eu sei mesmo. Eu tava lá ontem, E vamos te fazer trabalhar, Fernanda. Eu vou trabalhar no carnaval. Né? Valeu, Vascão! Obrigada! 5h45. Tamo junto, Vascão! E aí treinaram ontem lá, já com a presença do Nuno Moreira, que tá aí na tela passando, e também com o Benjamin Garré. Amanhã tem outro treinamento no estádio Newton Santos, porque hoje, obviamente, tem o jogo do Botafogo, então amanhã o Vasco vai lá treinar novamente o treino de véspera que vai definir a escalação do Vasco da Gama. Então, esses dois reforços, o Nuno Moreira e o Benjamin Garré, inclusive eles foram apresentados hoje oficialmente pela Vasco TV, pelo Vasco da Gama, e estão aptos, vão para o jogo. Agora o Vasco tenta correr para inscrever o Lloyd, que chegou nessa manhã aqui no Brasil, já com seus documentos, vai dar entrada na FERJ, vai dar entrada para poder ter o nome do Lloyd no BID. Se o Lloyd vai para o jogo de sábado ou não tem como definir, até porque ele perdeu todas as sessões de treinamento, ele só treinaria amanhã com o Vasco da Gama. Mas o Vasco quer já ter esse jogador inscrito para essa partida. Lembrando que o Vasco não vai ter o Paulinho, que está suspenso, e também o Tietê, que no momento está lesionado e dificilmente tem uma chance mínima dele jogar esse primeiro jogo. Então, a dupla de volantes do Vasco deve ser o Hugo Moura e o Cocão nessa partida. Olha aí o Lloyd, tá aí. O Vasco informa que chegou a um acordo com o Alan... Não, esse é o Lloyd? Alan Espor, é isso mesmo. Nossa, que nome difícil. É o time da Turquia. É o time da Turquia. Para contratar o atacante angolano Lloyd, ele tem 25 anos e vai até dezembro de 27, como o Pedrosa trouxe aqui pra gente, né, gente? Pedrosa já tá trazendo essa informação tem tempo. Tá aí, já tá com a camisa do Vascão na mão, o Lloyd, que veio desse time Augusto, né? esquisito da Turquia. Que não. Acho que não, ele já caiu nas graças do torcedor vascaíno. Como Lloyd? Porque ele é muito carismático, né? Ele faz live, Ele que fez brinca, a live falando que queria Ele que zoa, falando que queria vir pro Vasco. Então ele é um cara que, não só no aspecto técnico, que eu espero que ele ajude, não espero nenhum fenômeno de jogador, mas espero que ele ajude, mas pouca gente fala sobre isso, cara. Quando você contrata um atleta, ele muda ambiente. Tem atleta que é assim, que muda ambiente. A gente brincou aqui do Rodinei, que jogava muito também, mas é um cara que muda o ambiente. Daverson. Então, assim, o Daverson, entre tantos outros que a gente poderia citar. Então, eu espero que, além da parte técnica, ele também possa melhorar ainda mais o ambiente do Vasco da Gama. O Vasco venceu os pequenos, né? Teve uma arrancada de 3 jogos, 3 vitórias. Aí o time teve ali uma oscilação no meio do campeonato. Mas teve aqueles primeiros jogos que o Carille nem dirigiu o time, lembra? Foi. Também. Foi. O Vasco só o Fluminense, Flamengo e Botafogo. O Vasco cedeu ponto pro Bangu. Não, os 3 primeiros jogos com o Carille. Né, que isso aí valeu a partir da terceira rodada. Mas mesmo assim o Vasco não perdeu também. Isso, por exemplo, o Flamengo chegou a perder jogo. É isso. O Vasco não perdeu. Uma oscilação, e acho que o Carille tem razão quando ele coloca uma exigência mais alta em relação ao time. Ele não está falando dos jogos que venceu contra os pequenos. Ele está pegando os clássicos, Volta Redonda. Acertíssimo ele, né? Matou no final em Cariacica. E a partir dali, para tentar realmente deixar um time com uma cara melhor, um time mais difícil de ser batido. E estou com o Bira, que ele tem que ter uma referência do que ele viu do time contra o Flamengo recentemente. Primeiro tempo muito ruim, o time não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu se defender, não conseguiu competir, não conseguiu atacar. Segundo tempo, melhor. Eu acho que é do segundo tempo em diante que ele tem que pensar.
Tentar repetir aquele nível de atuação para pelo menos conseguir equilibrar um duelo que não é equilibrado. O Flamengo é melhor que o Vasco, o Carille reconhece isso, como reconheceu ontem, mas acho que tem um segundo tempo no Maracanã para pelo menos alguma coisa aparecer. O primeiro tempo foi muito ruim. Aquele primeiro tempo na semifinal, tem nenhuma chance de passar. E olha aqui, a gente vai mostrar uma tela agora no nosso F360. Essa tela reflete um pouco a mensagem que o amigo botonista da Colina mandou no nosso grupo ontem. O botonista falou? O botonista falou assim: infelizmente passamos. Eu falei, como assim, infelizmente? Tem que comemorar que o Vasco Vascaíno, passou. botonista Vascaíno, fanático. Não, mas é anti falar apaixonado. Ele falou assim, vamos levar 2 pancadas do Flamengo. Botonista. Falei, deixa de ser pessimista, mas olha esse quadro aí. Últimos 20 confrontos entre Flamengo e Vasco, 15 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 do Vasco. Esses números, além da diferença de qualidade, de investimento, de organização, de tudo, é que fazem com que torcedores do Vasco fiquem felizes pela classificação, mas preocupados, Bira? Ah, certamente fica preocupado, né? E porque faltou um gol, né? Um gol pro Vasco ser o terceiro, e daí cruzaria com Volta Redonda. Seria Fla-Flu a outra. Porque o Vasco fica atrás do Fluminense no confronto direto, né? Empataram em saldo de gols, em número de vitórias, saldo de gols e gols marcados. Então, um golzinho a mais do Vasco deixaria o Vasco em terceiro, e daí o Vasco pegaria o Volta Redonda, que acho que o Vascaíno estaria muito mais tranquilo. Agora, é um time em construção, é um time que vai ter que aprender a competir nesses jogos. Time que vai jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado fez uma Série A competente durante 3 quartos do campeonato. O último quarto do campeonato foi horroroso, mas aí o time já estava mais seguro na tabela e vai ter que encontrar esse caminho, né? Porque é um Vasco que tem dificuldade de investimento, então é um Vasco que vai ter que aprender a competir. E com o Carille, é a escolha que o Vasco fez para a temporada. Então, Fica mais difícil. Tem que encarar o jogo. Acho que se entrar com muito medo do Flamengo, aí vai ser Isso pior. é muito importante, Bira, porque o Carille tem como um dos rótulos dos trabalhos dele, apesar de que alguns trabalhos não concordaram muito com isso, que é de ter um time muito seguro defensivamente, uma fortaleza defensiva. Não é o caso do Vasco ainda hoje. Pela etapa do trabalho, pelas mudanças que o time teve, está recebendo jogadores agora também, que talvez deem ao Carille uma opção de ter jogadores mais rápidos pelos lados do campo, que é uma carência que o elenco do Vasco tem. O Vasco se viu uma situação contra o Flamengo, e a proposta era, teoricamente, para jogar mais atrás, essa proposta foi péssima. Então, entre jogar mais atrás, um time que está tão seguro defensivamente assim, tentar jogar um pouquinho contra o Flamengo, tem que tentar jogar. Eu acho que entre tentar jogar, por mais que não seja um grande jogo, algo tão vistoso, e ficar atrás defendendo-se mal contra um time que ataca também como o Flamengo, melhor tentar jogar. Eu acho que o Vasco tem uma condição de tentar jogar no Maracanã, pelo menos. A bola não pode ficar batendo e voltando, como aconteceu no primeiro tempo do último clássico entre os dois. No segundo, o Vasco, até quando está 1-0, ainda manda uma bola na trave, com o Verratti, é claro. Né? De que outro jeito que vai mandar. Eu acho que competir até consegue, mas o problema é a página 2. Competir no sentido de amarrar, de morder, de ficar mais com a bola para a bola não ficar com o adversário. Acho que o Vasco até pode fazer isso, mas é muito pouco para 2 jogos contra o Flamengo. Se fosse um jogo com os 4 do Paulista... E o problema é que no Carioca, como o Prates lembrou, você tem que vencer o jogo. Sim. Dois empates não servem para o Vasco. 2 empates não servem. Não dá para mandar para pênaltis, arrastar o duelo para pênaltis e tentar ganhar nos pênaltis. Você tem que ganhar o jogo. Empatar os 2, passa o Flamengo. Exato. Isso cria Passa Volta Redonda na outra. A diferença que isso faz nesse duelo é muito grande. Eu também acho. Porque para um Vasco do Carille encontrar um jeito de anular o Flamengo e conseguir 2 empates, dá para imaginar um caminho. Agora vai ter que vencer um jogo. Isso vai ser muito mais difícil. Por isso que eu vejo um favoritismo bem grande para o Flamengo. Você falou isso, eu me lembrei daquele 4-4, que era o Flamengo do Jorge Jesus, de 2019. Que virou o jogo contra o Vasco do Luxemburgo. Contra o Vasco do Luxemburgo, né? Vasco do Luxemburgo. Que o Flamengo era muito favorito, tá? Mas ali é um jogo, né? Foi um jogo... O Vasco teve alguns jogos em que ele competiu com o Flamengo. Há 2 anos, quando a 777 estava chegando, teve uma vitória de 1-0, gol do Pumita. Isso. Na fase de classificação do Carioca. E daí eles voltam a se enfrentar na semifinal, o Flamengo ganha os jogos, mas até são jogos muito competitivos. Aquele Vasco do Barbieri ainda. Isso. Começou bem, é que daí no Brasileiro que aquele Vasco caiu, mas fez um bom Carioca naquele ano e competiu bem com o Flamengo. Eu entendo que a tela que a gente mostrou assuste o botonista da Colina. Mas mais do que a tela... O botonista está muito assustado, viu, prof? Estou preocupado com ele. Você viu a mensagem. Ele está de cabelo em pé. Mas pior que a tela é que a situação não mudou. Não é que está um novo Flamengo pior e um novo Vasco melhor.
Não. O que a gente está vendo nesse momento, o futebol que o Flamengo mostra nesse momento e que o Vasco não consegue mostrar, está muito próximo do que aconteceu na maioria desses jogos dessa tela. Dos últimos anos, né? Então não é a tela que assusta, é que nada mudou. É que a tela, os números da tela são até muito caricatos, porque também vai pegar um período já grande, vai pegar um período que o Vasco até foi Série B, né? Então também está um pouco exagerado ali. A questão para mim é competir, mesmo que não classifique, é campeonato estadual. Deixar uma boa impressão. Tem que deixar uma boa impressão, é um time novo, com um técnico novo, tentando juntar os cacos de um brasileiro. Brasileirão. Exatamente, entendeu? Então, assim, acho que o Vasco tem que competir, e se ele conseguir competir com o Flamengo, daí, se de repente dá muita sorte num dia ou outro, consegue a classificação. Acho muito difícil. Muito difícil. Hoje, que dia Agora, hoje? tem que pensar em competir. É o primeiro passo, porque no primeiro tempo do jogo da fase de classificação, nem competiu. O cara, ele tem uma referência de que o time não deve fazer, que é ter esse tipo de jogo do primeiro tempo, desse duelo recente de Flamengo e Vasco. Aquele primeiro tempo, não contra o Flamengo. O Vasco não vai ter chance contra ninguém, né? Mas contra o Flamengo, eu acho que tem uma boa referência, uma referência melhor do segundo tempo. E do primeiro tempo, que o time não fez nada bem. Nada bem. A proposta, me parece que não era aquela. Nem se fosse só para se defender minimamente melhor. Então, acho que é uma boa referência, porque esse jogo foi há pouco tempo, esse jogo deu uma noção da diferença que os times têm hoje, e quando o Vasco conseguiu jogar, o time se aproximou um pouco mais, os jogadores saíram um pouco mais para jogar, a resposta foi melhor. Eu falei disso no Linha de Passe ontem em relação ao Palmeiras, né? A gente está discutindo o Palmeiras. Olha, campeão ou não, o Palmeiras já sabe o que precisa fazer. Já sabe que reforços precisa para elenco, para time. A mesma coisa o Vasco. Porque a gente fala dessas experiências e fica sempre pensando no que pode dar certo. Mas o que está dando errado também é um sinal importante para você. Claro. O Vasco precisa, por exemplo, de jogadores de lado para o Campeonato Brasileiro. Eu quero saber o que pode dar certo. Essa música é muito boa. Não é? Muito boa. E o que está dando errado também te ajuda, desde que você corrija. Professor. Família vascaína, amigas e amigos, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. Todos nós já sabemos, né, que sábado é o dia que o Vasco vai para cima do Flamengo com tudo, em busca de uma vitória, né, em busca, né, de um grande resultado. Só que a informação assim que aconteceu agora, né, estão dizendo que o Vasco vai atrás do Matheus Pereira porque o jogador não quer mais continuar no Cruzeiro. É um jogador que ganhou um altíssimo salário, né, e a torcida lá do Cruzeiro, a própria diretoria do Cruzeiro não quer mais o Matheus Pereira lá no Cruzeiro. O Alexandre Matos, que teve há pouco tempo aqui no Vasco, pode sim, né, facilitar essa negociação, pode fazer de tudo para trazer o Matheus Pereira para o Vasco da Gama. É um jogador que, sem dúvida nenhuma, chegaria para ser o grande titular, né? Muito mais jovem do que o Paê, muito mais jovem do que o Coutinho. É um jogador que, assim, na última temporada fez o Campeonato Brasileiro muito interessante e é um atleta que o Vasco da Gama está analisando. Lembrando que o Vasco já apresentou 2 jogadores, tem mais um atleta jogando, tudo para o setor de ataque. O Matheus Pereira seria a quarta contratação nessa semana. Então, assim, tô muito otimista. Vamos torcer para que o Vasco da Gama, né, a diretoria junto com o Pedrinho ali, todo mundo, consiga ter sucesso nessa vinda do Matheus Pereira para o Vasco, né, caso, né, se concretize essa negociação. Mas desde já, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, é muito importante vocês deixarem aqui, deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Comentem, quero saber o que vocês acham sobre essa possível chegada do Matheus Pereira. É uma boa, não é uma boa? Quero ver a opinião de todos e também já deixo o placar de vocês para essa grande primeira decisão que será no estádio do Newton Santos. Então deixa aqui nos comentários que eu prometo responder a cada um de vocês. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar jamais. Fiquem com Deus!